Qualquer pessoa que acompanha a história das Copas do Mundo sabe que 8 seleções foram campeãs das Copas desde 1930. Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. Mas se a FIFA se vangloria de ter mais seleções associadas à sua confederação do que a própria ONU, por que a gente tem tão poucos campeões do mundo? Vamos falar um pouco sobre isso. Olá galera, eu sou Adalton Moura, fotógrafo, e estou aqui para falar um pouco sobre Copa do Mundo, nesse período até a Copa do Catar. Então vamos falar um pouco sobre as seleções campeões do mundo. São poucas, né? 8 seleções, já tivemos, essa será a 21ª Copa, e é estranho que tão poucos times, né, tão poucas equipes tenham conseguido a glória de ser campeão do mundo. Para começar, eu acho que a gente precisa dividir essas seleções em 3 tipos. As seleções técnicas, que venceram as Copas através da técnica. As seleções caseiras, aquelas que venceram as Copas que aconteceram no seu próprio país. E as Copas políticas, onde a influência política foi maior, né? Fez com que a seleção conquistasse essa Copa. Seleções caseiras, temos várias. Inclusive, já para tirar essas duas de lado, Brasil e Espanha são as únicas campeãs do mundo que não venceram as Copas que foram disputadas em suas casas. O Brasil perdeu em 50 e 2014, 7-1. E a Espanha perdeu a Copa de 82, foi vencida pela Itália. Até então a Espanha também não era campeã do mundo, ela só veio ser campeã em 2010. Falando das seleções caseiras, o Uruguai venceu a primeira Copa, que foi na sua casa. Era uma Copa com poucas seleções europeias, porque elas não queriam se arriscar a viajar, atravessar o oceano para disputar aquele torneio que até então não sabia no que ia dar, né? Era o primeiro torneio de Copa do Mundo que seria disputado. A Itália já entra nas caseiras e políticas, porque a Itália venceu a Copa de 34 e a de 38. A de 34 foi na própria Itália e a de 38 foi na França. A Copa de 34 e 38, a Itália estava passando pelo regime fascista, comandado por Benito Mussolini. Tanto que no uniforme dos italianos tinha uma frase bem motivadora: vitória ou morte. Aí a gente tem o hiato, tem o período, a década de 40 que não tem Copa devido à Segunda Guerra Mundial, e vamos ter Copa em 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai. A Copa de 54 aconteceu na Suíça e a campeã foi a Alemanha, uma campeã técnica, tanto quanto o Uruguai em 50. A Copa de 58 também é uma campeã técnica, que é o Brasil. O Brasil venceu a Copa de 58 disputada na Suécia. A Copa de 62 também vencida pelo Brasil, disputada no Chile. A Copa de 66 é uma Copa caseira, foi vencida pela Inglaterra, na própria Inglaterra. E tanto nessa Copa tem um gol estranhíssimo na final, que até hoje a gente não sabe se a bola entrou. Pra mim, eu acho que não entrou. O chute da bola bate no travessão, bate em cima da linha e foi dado o gol para os ingleses. A Copa de 70 é outra Copa técnica, o Brasil vence no México, maior seleção de futebol de todos os tempos. A brasileira, é claro, com Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, entre outros, Gerson. E o Brasil venceu tecnicamente a Copa de 70. A Copa de 74 é na Alemanha e a campeã é a Alemanha. Apesar de ter um time fantástico, a Alemanha venceu a Copa de 74. Mas ela não era favorita até então, porque na Copa de 74 apareceu a Holanda, a Laranja Mecânica, comandada por esse aqui, Johan Cruyff. Seleção que inclusive eliminou o Brasil da Copa. A Holanda foi para a final e perdeu a sua primeira final. A Holanda já perdeu 3 finais de Copa. A Copa de 78 é na Argentina. É uma Copa caseira, vencida pela Argentina e de volta com a influência política. A Argentina passava por um regime ditatorial e tem um fato estranho, né, num chaveamento antes da final, quando a Argentina precisava de uma vitória com mais de 5 gols de diferença contra o Peru, e consegue. Estranhamente, o goleiro do Peru era um argentino naturalizado. E isso eliminou o Brasil, que foi
terceiro colocado invicto dessa Copa. E a Argentina conseguiu seu primeiro caneco. A Copa de 82 é uma Copa técnica, vencida pela Itália, que eliminou a melhor seleção brasileira depois da Copa de 70, que é a seleção de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo. E a Itália foi campeã, venceu a final contra a Alemanha. A Copa de 86, a primeira Copa dita vencida por um jogador só, né? A Copa vencida por Dom Diego Armando Maradona. Fez chover nessa Copa. Tem o famoso jogo contra a Inglaterra, onde ele faz o gol com a mão de Deus, e o gol onde ele dribla meio time da Inglaterra antes de fazer o gol. E a Argentina fez a final contra a Alemanha, a primeira vez que eles se encontravam na final, primeira de 3 finais que eles vieram disputar, e a Argentina foi campeã. A Copa de 90, eu acho que uma das piores tecnicamente que eu vi, vencida pela Alemanha numa revanche contra a Argentina. A Copa foi na Itália e a Alemanha foi campeã, uma campeã técnica também. Bem como em 94, também outra campeã técnica. O Brasil foi campeão em 94, numa Copa onde o Brasil foi carregado por Bebeto e Romário. Fez a primeira final nos pênaltis, né? A final contra a Itália, um jogo sofrido que só. O Brasil venceu, mas a gente pode considerar uma campeã técnica. A Copa de 98, temos uma campeã caseira. Apesar de ser um time tecnicamente muito bom, a França venceu a Copa disputada em casa. Fez a final contra o Brasil que teve o problema do Ronaldo na final. O Ronaldo teve uma convulsão, não estava 100% para o jogo, a seleção ficou um pouco desnorteada e Zidane deitou e rolou, fazendo 2 gols de cabeça na vitória de 3-0 da França sobre o Brasil. Também uma Copa caseira. A Copa de 2002, a primeira Copa na Ásia, Coreia e Japão fizeram a Copa, né? Sediaram a Copa do Mundo, e a Copa vencida pelo Brasil. Acho que uma das melhores Copas dos últimos tempos, assim, mas os últimos tempos já fazem 20 anos. Seleção brasileira comandada por Rivaldo e Ronaldo chegou à final e venceu a Alemanha. A Copa de 2006 na Alemanha foi vencida pela Itália. A Itália fez a final contra a França. França de Zinedine Zidane, que fez seu último jogo ali e deixou sua cabeça marcada no peito de Materazzi para a eternidade, né? Foi expulso na final e viu a Itália ser campeã nos pênaltis. A Copa de 2010 é a Copa na África, a primeira Copa no continente africano, vencida pela Espanha. Uma Copa técnica, totalmente técnica. A Espanha foi a melhor seleção do mundo naquele período, tanto que ela ganhou a Euro antes da Copa e a Euro que aconteceu 2 anos depois da Copa. E no recheio, a Copa do Mundo. Venceu a final de novo contra a Holanda. Final na prorrogação com o gol de Iniesta. A Copa de 2014, os brasileiros lembram bem, foi vencida pela Alemanha. O Brasil tomou um chocolate de 7-1 da Alemanha. Lá vem eles de novo, né, Galvão? E agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Pois é, 7-1. E a Alemanha foi para a final contra a Argentina e venceu 1-0 só. Um golzinho do Götze na prorrogação. E a última Copa disputada, a Copa de 2018, também uma Copa técnica, vencida pela França, que fez a final contra a surpreendente Croácia de Luka Modric. A França de jogadores badalados como Griezmann e o próprio Mbappé venceu tecnicamente a Copa e foi a campeã, conseguiu seu segundo título mundial. Agora em 2022, provavelmente não teremos uma campeã caseira, tampouco uma campeã política. A Copa é no Catar, um país que não tem tradição de futebol, né, de futebol de seleções, apesar de muitos jogadores, muitos técnicos brasileiros já terem ido para lá, treinar clubes, né, daquela região, até mesmo seleções. O Catar não alcançou essa tradição no futebol. É possível que a Copa fique novamente entre sul-americanos e europeus. E aí a gente vai ter uma Copa vencida tecnicamente. Bom, por enquanto é isso. Eu queria deixar de dica de livro esse livro aqui que eu mostrei para vocês, do Johan Cruyff,
conta a história do jogador. Cruyff é tido como um dos jogadores mais inteligentes da história do futebol. Se Pelé é notoriamente o maior jogador de todos os tempos, Cruyff está entre os mais inteligentes. Ele era inteligente dentro do campo como jogador, foi como técnico e como guru. Ele é o guru de um dos maiores técnicos da atualidade, se não o maior, Pep Guardiola. Tá bom? Por enquanto é isso. Se inscreve no canal, dá o like aí para ver se esse vídeo aparece para mais pessoas. Clica no sininho, provavelmente será semanal a frequência de postagens desses vídeos até a chegada da Copa. Um abraço e tchau, tchau!